Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Estou de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. Agora que nós já sabemos a finalidade de muitos textos, vamos para um desafio? Neste desafio, o nosso objetivo é descobrir o texto. Eu vou falar a finalidade do texto, o tipo do texto e vocês vão ter que me dizer qual é o texto, certo? Então, o desafio é: qual é o texto? Tenho certeza que vocês vão gostar desse desafio. Então, vamos iniciar? Lembram o que vocês precisam saber? Eu vou fazer a leitura da finalidade do texto e vocês vão me dizer qual é o texto. Isso mesmo, você pode dizer aí na sua casa. Quando eu começar a ler, você já sabe qual é, você já fala. Tudo bem? Vamos lá então. Vamos começar aqui. Vou pegar e vou ler para vocês. Esse texto tem a finalidade de dar instruções, ou seja, nos ensinar a fazer algo, como ensinar as regras de um jogo e ensinar o passo a passo de como usá-lo. Qual é o texto? Alguém já sabe? Qual é o texto? Vou ler novamente. Esse texto tem a finalidade de nos dar instruções, ou seja, nos ensinar as regras de um jogo e ensinando passo a passo de como usá-lo. Ficou muito fácil. Esse texto é um texto instrucional, certo? Esse texto é um texto de instruções de jogos, isso mesmo. Você acertou? Vamos para o próximo desafio? Qual é o texto? Esse texto tem a finalidade de convidar alguém para participar de algum evento, que pode ser uma festa de aniversário ou um casamento. Qual é o texto? Você já sabe qual é o texto? Está muito fácil. Vou ler novamente. Esse texto tem a finalidade de convidar alguém para participar de algum evento, que pode ser uma festa de aniversário ou casamento. Qual é o texto? Convite. Se você falou convite, você acertou. É o convite. Vamos para o próximo desafio. Qual é o texto? Esse texto tem a finalidade de divulgar um acontecimento por meios jornalísticos. Qual será esse texto, hein, crianças? Esse texto tem a finalidade de divulgar um acontecimento por meios jornalísticos. Você já sabe qual é este texto? Notícia! Está certo! Se você respondeu notícia, você acertou! Parabéns! Vamos para mais um desafio. Qual é o texto? Esse texto tem a finalidade de expressar alguns sentimentos, emoções ou pensamento. Geralmente, esse texto é escrito em versos e estrofes. Qual é o texto? Vocês ainda lembram qual é o tipo de texto? Qual é o texto que ele é escrito em versos e estrofes? E esse texto também pode expressar emoções ou pensamentos. Você já sabe qual é este texto? Esse texto é o poema. Muito bem, é o poema. Parabéns para quem acertou. E quem não acertou, não fique triste, porque você ainda pode acertar os próximos desafios. Vamos lá para mais um? Vamos lá. Qual é o texto? Esse texto serve para ensinar o passo a passo de fazer um bolo.
Ah, esse tá muito fácil. Ensinar o passo a passo de como fazer um bolo. Ah, crianças, esse tá muito fácil. Quem é que sabe que tipo de texto é esse? Qual é este texto que ensina o passo a passo de como fazer um bolo? Será que é um convite? Será que o convite ensina o passo a passo de como fazer um bolo? Não, não é o convite. Então, qual é? É a receita! Muito bem, é a receita! Parabéns! Tenho certeza que todos acertaram. Vamos para mais um desafio? Qual é o texto? Esse texto tem a finalidade de propiciar uma leitura atraente, por meio de narrativa curtas e um toque de humor. Esse texto aparece em sequência de 1 a 4 quadros. A 4 não, de 1 a 3 quadros. Qual será esse texto que aparece em quadros, em quadrinhos? Será que tem um texto que aparece em quadros? Sim, aparece em quadrinhos. E esse texto tem a finalidade de propiciar uma leitura atraente. Qual será essa leitura? Além de ser atraente, esse tipo de texto é uma narrativa curta e é também apresentada em quadrinhos. E ele tem um toque de humor. Se tem humor, serve para divertir. Alguém já sabe qual é este texto? Este texto é a tirinha! Parabéns! A tirinha é uma narrativa curta, ela aparece em quadrinhos, certo? Bem parecido com outro texto. Mas esse outro texto tem mais quadrinhos, tem histórias um pouquinho maiores, certo? A tirinha são poucos quadrinhos, de 1 a 3 quadrinhos. Muito bem. Vamos para o nosso próximo desafio. Vamos descobrir qual é este texto. Esse texto tem a finalidade de entreter e divertir o leitor. Esse texto é muito comum em gibis. Olha só, muito comum em gibis. Qual será esse texto, hein, crianças? Ele tem a finalidade de entreter, ou seja, de divertir. Esse texto é muito comum em gibis. Está muito fácil. Qual é o texto que é muito comum nos gibis? Alguém sabe? Será que esse tipo de texto é a história em quadrinhos? Eu acho que é a história em quadrinhos. E vocês? Sim, a história em quadrinhos. A história em quadrinhos tem a finalidade de entreter, assim como o que nós vimos ainda há pouco, que é a tirinha, que também tem esta finalidade. Também serve para divertir o leitor. E esse texto é muito comum em gibis. Muito bem. Estão gostando do nosso desafio? Todos conseguiram acertar qual é o texto? Vamos para mais desafios. Vamos lá. Qual é o texto? Esse texto tem a finalidade de detalhar um produto e instruir como usá-lo. Qual é o texto? Alguém sabe qual é o texto que tem a finalidade de detalhar um produto? E também serve para instruir como usá-lo. Como usá-lo. Então, ele vai me ensinar como eu devo usar. Se ele também vai detalhar o produto, ele vai dizer o que o produto tem, como que pode ser feito. Alguém sabe qual é este tipo de texto? É o manual de instruções, isso mesmo. O manual de instruções, ele tem a finalidade de detalhar o produto. Isso mesmo. E também de instruir como usá-lo. Vamos para mais um desafio.
Esse texto tem a finalidade de ensinar as pessoas que tomam remédios. Está bem fácil. Ele também tem a finalidade de adequar, ou seja, esse texto tem a finalidade de ensinar as pessoas que tomam remédio e a tomá-los, né, da forma adequada, ou seja, adequar o modo como a pessoa deve tomar o determinado medicamento, certo? Então, esse texto tem a finalidade de ajudar, de ensinar as pessoas que tomam remédio. Qual é este tipo de texto? Alguém já sabe? Este texto é a bula, isso mesmo, a bula de remédio, ele traz detalhamentos do texto de como devemos tomar determinado medicamento. Mas não é só isso, também tem outras informações que nós podemos encontrar na bula com relação aos medicamentos, aquele medicamento que você está fazendo uso. Vamos lá para mais um desafio? Esse texto tem a finalidade de incentivar as pessoas a fazerem algo como participarem de uma campanha, tomarem vacina. Esse texto é muito comum na área da saúde. Qual é esse texto? Qual é o texto que vai incentivar as pessoas a fazer algo, como participar de uma campanha, tomar vacina? Você já sabe qual é este texto? Este texto é o texto publicitário, isso mesmo. Vamos lá para o nosso último desafio. Qual é o texto? Esse texto tem a finalidade, ou seja, serve para convencer as pessoas a adquirir um produto. Qual é esse texto? Que serve para convencer alguém, ou seja, as pessoas, a adquirir um produto. Você já sabe qual é este texto? Esse texto é o texto publicitário, isso mesmo. E concluímos o nosso desafio. Todos acertaram qual é o texto? Crianças, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!